Fala família Insalubre, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma altcoin, isso mesmo. Não é a primeira vez aí que vocês vão ver ela no canal, mas a gente vai falar sobre a grandiosa Aave. Como vocês viram que eu falei, não é a primeira vez que vocês veem essa criptomoeda no canal. O Dantinhas fez um vídeo aí muito top destrinchando essa DeFi que é maravilhosa e eu vou falar um pouquinho sobre o ativo dela, sobre o token da própria Aave. Mas vou deixar no encard aí para você estar assistindo o vídeo completo de como utilizar e até mesmo algumas estratégias que os insalubres utilizam na plataforma Aave. Tá, falei aí um pouquinho sobre Aave, o que falamos, vamos falar sobre Aave, falou da plataforma, mas o que é e o que ela faz, né? A Aave, galera, ela é um protocolo ligado ao ramo de DeFi no universo cripto, porém ela faz aí e é reconhecida pelo seu sistema de empréstimos, tá bom? Como que funciona um empréstimo tradicional? Hoje, a gente, se quiser, a gente vai lá no banco, a gente pede o empréstimo vem pra gente, mas ainda assim, no final, a gente sabe que para pagar de volta, a gente vai pagar muito mais. Porque querendo ou não, né, o banco tem que ter essa liquidez para girar. Então a taxa do banco acaba sendo um pouco abusiva, mas tem que existir essas taxas. Então a gente consegue ir lá, emprestar, se for dinheiro maior, a gente faz aquele empréstimo colateralizado, ou seja, você impediu um empréstimo. O banco ele vai pedir o quê? Uma garantia para esse empréstimo. Dependendo do valor, às vezes a garantia é a própria casa. Então a Aave, que é o protocolo que a gente vai falar, lida com essa parte de empréstimos, porém dentro do mundo cripto. Vocês vão ver mais a seguir do que eu tô falando, tá bom? Mas resumindo, a Aave cuida da parte aí de empréstimo cripto, empréstimo aí colateralizado. Então vou dar um exemplos bem simples aqui. Imagina você tem um Bitcoin, porém você não quer mexer nele, não quer vender, não quer colocar numa DeFi, porque literalmente, né, se você mexe no Bitcoin, acaba que você vai vender alguns satoshis. Então a Aave aí, se você tem um Bitcoin, você pode chegar lá, colocar esse Bitcoin aí de garantia, eles vão emprestar aí 80% do valor do Bitcoin, que seja em Bitcoin ou que seja em dólares, então você deixa lá, utiliza esse empréstimo aí para o que você for fazer dentro do mundo cripto e depois vai pagando aos poucos. E o mais interessante, seu nome não vai para o Serasa. Olha que maravilha, né? Mas incrível, então, as possibilidades que essa plataforma nos dá. E como eu falei e já repito, assista o vídeo do Dantas que isso vai ficar mais claro em sua mente, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o token Aave. E só para vocês terem noção, a Aave não é pouca bosta não. Ela tá nas redes mais conhecidas que a gente tem hoje, como o Ethereum, que é o larzinho dela, né? Mas ela encontra-se hoje na Optimus, na Arbitrum, na Avalanche, na Phantom, na Polygon, na AMM, cara, na Harmony One até. Então assim, ela tá bem localizada no mundo cripto. Muitas redes já tem esse protocolo dentro dele. Porque isso daí apresenta inúmeras possibilidades, galera. Esse empréstimo que você fazer no mundo cripto, você utilizar ele numa DeFi como o Uniswap, por exemplo, e a Uniswap repagar seu empréstimo aí dentro da Aave, imagina as possibilidades que esse protocolo nos dá. Mas vamos aí para o que interessa. Começaremos aí falando sobre o token da Aave, mas inicialmente vamos começar pelo que a gente mais gosta de saber, que é o tokenomics. Ou seja, a Aave hoje tem o supply circulante total em torno aí de 16 milhões de tokens, mais do que a gente vê aí circulante em torno de 14 milhões, beleza? Praticamente a gente já vê quase todos aí disponível em circulação. Isso daí é muito interessante porque não tem muitos tokens a serem despejados ainda no mercado. Isso dá uma certa segurança para a gente, querendo ou não. Mas agora falando sobre a própria distribuição do tokens, esses 16 milhões, 30% aí é para o desenvolvimento aí do próprio ecossistema, desenvolvimento do núcleo, a 20% é para a experiência do usuário. Isso daí é muito interessante porque a gente sabe que dentro do nosso mundo cripto, a última coisa aí que a gente sabe que é fácil. Então, experiência para o usuário é a coisa mais importante que a gente tem que proporcionar, né? Porque querendo ou não, isso aqui, galera, é um terreno que estamos preparando para muitos lá na frente utilizar. É igual a internet anos atrás, onde a gente só via aí letrinhas verdes na tela do nosso computador. 20% vai ser também para o gerencial e jurídico, que hoje o ambiente DeFi está muito ligado nessa questão de jurisdição, porque querendo ou não, o universo tradicional quer entender e uma parcelinha de conta disso. Então, se manter aí nos tintins, a par com a lei, é interessante aí para os protocolos DeFi hoje, beleza? Promoções e marketing é 20% e custos diversos aí em torno de 10%. Um token bem distribuído, você vê que tem pouca parte aí para time, que provavelmente deve estar incluída aí
na parte gerencial e jurídico, ou até mesmo na parte aí de desenvolvimento de núcleo, ou até mesmo aí dos próprios diversos. E outra coisa que eu achei bastante interessante é que na época aí do Ethereum Land, meados aí do começo do Ethereum, já existia aí a Aave, tá bom? Porém, ela tinha outro nome, que é o Land, porque Ethereum Land, né? Então, ele tinha aí a seu token, que também tinha outro nome que chamava Lenden. Porém, depois de um tempo, aí mais tarde, em 2020, mais ou menos, decidiram aí fazer a troca do token de Land para Aave. E o que eu achei mais interessante é que os detentores aí do token Land tiveram que trocar 100 Lands por um Aave. O que isso quer dizer? Que tinha um supply muito grande, em torno de 1 bilhão mais ou menos, e reduziu aí para o que a gente vê hoje, que é em torno de 16 milhões. Então isso foi de benefício extremamente grande aí para o próprio token Aave. E agora falando sobre a usabilidade do token, né, que é uma coisa que importa muito pra gente dentro do mundo cripto, porque a gente vê inúmeros projetos cheios de ideias maravilhosas, mas o token em si não agrega tanto valor que tem o próprio projeto. Então, às vezes você investir, você não vai ter tantos benefícios do quanto o próprio projeto está tendo. Então, por isso que a gente tem que entender qual é a usabilidade do token Aave. Praticamente aí a gente tem o token Aave hoje para governança e também para staking, tá? Então, para governança, ou seja, para decidir aí o andamento do protocolo, para votar aí nas decisões do andamento do protocolo, é muito interessante aí porque você vota na governança do token. Então, você utiliza o token para participar dessa governança. Já o staking, a gente consegue fazer o staking em diversas plataformas, até mesmo como a Uniswap, por exemplo, mas você consegue fazer o próprio stake do token Aave dentro do protocolo da Aave. Então, isso é muito interessante porque a gente, querendo ou não, quer investir em Aave, mas também aí quer a usabilidade do token Aave, que é utilizar ele dentro do seu próprio ecossistema, que isso daí é muito maravilhoso, tá bom? Outra informação que eu não posso deixar de compartilhar para vocês, só para a gente ter uma noção, no CryptoFees, que é onde a gente consegue ver os protocolos que estão gerando mais taxas aí para a rede, tá bom? A gente vê que no topo sempre vai ter o Ethereum, porque é a principal rede que a gente tem, a Uniswap, a principal DEX que a gente tem, ou seja, a principal plataforma de negociação, e a gente vê que a GMX aí tá na quinta colocação. Por dia aí, mais ou menos, a gente tá vendo taxas só partindo da Aave, somente de taxas, em torno de 212 mil dólares, e uma média aí nos 7 dias também de 276 mil dólares. Então, só para a gente ter uma noção do tanto de taxas que geram, é também uma visibilidade para a gente entender do tanto que a galera tá utilizando, especulando o próprio token Aave, tá bom? Então isso é muito interessante, que o protocolo da Aave também está gerando esse tanto de taxas pra gente, que é extremamente benéfico pra gente também, né? E também, se a gente pegar aí na questão do TVL, das maiores DeFis que a gente tem, no próprio DeFi Llama a gente consegue encontrar essa informação. Hoje a Aave é em quarta colocada aí nos tops TVLs de DeFi, tá bom? O que isso quer dizer? Que é o total de valor trancado que tem dentro do protocolo. Então só tá perdendo aí para Maker, para Lido e para a própria Curve. Então não tem como falar aí e questionar o tamanho da Aave hoje dentro do mercado cripto. Já falando do valor do ativo, hoje o Aave tá trabalhando em torno de 81 dólares, 82 dólares, mas já bateu a sua máxima histórica aí em torno de 600 dólares, isso mesmo. Mas a gente vê que também o token da Aave está sendo bem especulado, porque em meio ao bear market, quando tocamos ali meados de 2017, em meados ali de 17 de junho, mais ou menos aí desse ano de 2022, a gente vê aí que na alta que ela trouxe aí até meados de agosto, foi mais de 151% de valorização em um ativo desse tamanho, tá bom? Isso daí realmente é de surpreender a gente, mas agora nesse momento também ele tem o tamanho de mercado aí de em torno de 1 bilhão,2. Isso mesmo, galera. 1,2 dólares. 1 bilhão de dólares praticamente é o seu tamanho de mercado e encontra-se aí num volume de negociação médio, volume de trade aí diário, em torno de quase 100 milhões de dólares. A galera também aí curte dar aquela especulada desse próprio ativo. Hoje, o token Aave também você pode encontrar nas principais DEX que a gente tem do mercado, como Uniswap, SushiSwap, até mesmo aí outras redes aí, se a gente pega na Uniswap da própria Arbitrum, da Optimus, e também das grandes corretoras aí que a gente tem, como Binance, a gigante Bybit, que tem o link aqui na descrição aí para você operar com as menores taxas aí de corretoras aí no mercado cripto. Também tá na BitGet, Coinbase, BingX. Então, o token Aave também já está listado em grandes corretoras. E a pergunta que nunca quer calar, né? É aquela pergunta de 1 milhão de dólares, é se vale a pena investir ou não.
Na opinião dos insalubres, pra gente faz muito sentido aí investir no Token Aave, tendo em vista aí que ela é um dos principais DeFis aí ligados a empréstimo dentro do nosso mercado cripto. Ela tem muito caminho aí para crescer. A gente vê que ele está sendo bastante visado aí em mesmo aí nesses momentos de baixa. Também as estratégias que dá para utilizar dentro desse protocolo também é sensacional. E a gente tem a usabilidade do token aí além da governança, como aí princípios de stake, que isso aí agrega muito valor, ou seja, são menos tokens aí da galera querendo vender. Então, para o times insalubres faz muito sentido aí estar investindo, faz parte da nossa carteira de investimentos, mas aí eu quero saber de você. Diz pra gente aí nos comentários se realmente aí valem a pena ou não investir no Token Aave. Eu quero saber a sua opinião também. Lembrando sempre aí que nada disso aqui é uma dica de investimento, a gente sempre traz para vocês dar aquela estudada marota e ver se realmente aí vai fazer ou não sentido para você. Mas espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A gente traz esses vídeos aí com muito carinho e calor para vocês, repletos de informação. Também vou chamar aí para vocês se vocês gostam de mais informações como essa, não só falando sobre o token, até mesmo análise de outros projetos, análises ao vivo. Cara, às 10h30 da manhã já tem um cronograminha para você. Às 10h30 da manhã, senta aqui com a gente, vamos tomar um cafezinho aí falando sobre o assunto que a gente mais gosta, que é o mundo cripto. A gente traz análise técnica, análise dos tokens que você pedir, análise on-chain, notícias. Então, cara, faça para vocês esse programa diário. Então esperamos vocês às 10h30 da manhã. Segunda e quinta-feira a gente traz lives à noite aí com um podcast, com um convidado muito maneiro, que na segunda-feira aí colocou o Regis, e falamos muito sobre Aptos, que é uma rede nova aí, que tá bastante falado, e a gente não podia deixar de entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Então convido a você a fazer parte desse cronograma insalubre, deixa o like aí se você não deixou ainda, que dá tempo, se inscreva quem não é inscrito, que a gente traz aí conteúdos diariamente aí nesse canal. Então um forte abraço a todos, muito obrigado por acompanhar até aqui, um forte abraço e falou!